Boa tarde a todos, meu nome é Eliane, eu sou fonoaudióloga do CEREST, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que é um serviço vinculado à vigilância em saúde da Prefeitura de Campinas. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês essa experiência pioneira que a Vigilância de Campinas teve em desenvolver o atestado sanitário, a vigilância em saúde na prevenção da disseminação do SARS-CoV-2. Bom, como muitos municípios, com o decreto da pandemia em março de 2020, o município de Campinas também dá início às medidas de prevenção, contenção e controle dos riscos e danos à saúde pública para evitar a ocorrência e transmissão por óbitos por Covid-19. E, naquele momento, os serviços de saúde, nas unidades primárias de atenção à saúde, a rede de urgência e emergência, não estava conseguindo garantir o acesso aos sintomáticos respiratórios. Então, desse modo, o Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde iniciou a estratégia pioneira, que era a emissão do atestado sanitário. Essa estratégia tinha por finalidade agilizar o atendimento às pessoas que tinham sintomas gripais leves e os contactantes desses casos, que precisavam se ausentar do trabalho sem precisar do atestado médico. Esse atestado seria feito por uma autoridade sanitária. Quais eram os objetivos? Então, o primeiro era diminuir a circulação de pessoas que poderiam estar com Covid-19 e, dessa forma, diminuir a transmissão entre as pessoas. Contribuir para a diminuição do deslocamento de doentes à procura de atendimento, de casos leves e contactantes nas unidades de saúde, porque, à medida que menos pessoas precisariam ir até as unidades para ter o atestado médico, elas recebendo o atestado sanitário, menos pessoas estariam procurando o serviço de saúde. Com isso, haveria menos superlotação e demora nos atendimentos, pois os casos mais graves estariam sendo priorizados. E, de alguma forma, garantir o atestado para que trabalhadores, de forma a cumprir o isolamento previsto e contribuir para a prevenção de infecção e disseminação do SARS-CoV-2 no ambiente de trabalho. Isso se deu inicialmente com a publicação de decretos municipais que determinavam setores público e privados, indústria, comércio e serviço, o isolamento domiciliar de qualquer funcionário que apresentasse sintomas respiratórios. E, para garantir esse cumprimento, foi criado a emissão do atestado sanitário, que era o atestado emitido pelas autoridades sanitárias. Os atendimentos começaram em março, foi feito exclusivamente, inicialmente por ligação telefônica, foi disponibilizado o número do CEREST, então as pessoas que apresentavam sintomas respiratórios e os contactantes ligavam lá, e toda a equipe do CEREST, naquele momento, ficou na retaguarda para fazer o atendimento dessas pessoas. Os atestados emitidos eram encaminhados por e-mail ao solicitante no prazo de 24 horas. Depois, com o aumento da demanda, um mês depois, já houve a possibilidade de solicitar o atestado via web. Então, o solicitante preenchia a solicitação já com vários dados, e a autoridade sanitária entrava em contato pelo número do telefone informado na solicitação e levantava as outras informações necessárias para determinar o tempo do afastamento e se havia necessidade ou não do atestado. Além do atestado, junto com o anexo, iria o guia de orientação para o isolamento domiciliar. Nesse guia tinham todas as orientações de prevenção em relação ao uso de máscara, higienização dos ambientes, distanciamento, principalmente no domicílio. E também tinha orientações para que ele buscasse e onde buscasse o atendimento em caso de agravamento dos sintomas. Com o aumento das solicitações, em janeiro desse ano, por conta da circulação de dengue e outros vírus respiratórios, houve um aumento absurdo de solicitações, muito acima da nossa capacidade de atendimento. Então, foi necessário automatizar. Então, no mês de janeiro até maio, as solicitações e emissões do atestado sanitário estavam automatizados.
Então, o solicitante entrava no site da prefeitura, na página da Covid, e por lá ele fazia a solicitação e recebia o atestado por e-mail. E tanto na hora que ele fosse fazer a solicitação, como no atestado, continha a informação de que, se caso ele apresentasse informações falsas, ele responderia judicialmente. Para tudo isso, foi preciso uma reorganização das atividades, né, da equipe do Sereste, e a medida foi um desafio quando nós fomos retomando a nossa atividade, que é de investigação, tratamento e a ação em ambientes de trabalho em relação às doenças ocupacionais. Então, parte da equipe continuou retomando as atividades e continuando o atendimento do atestado sanitário. E a outra parte da equipe voltou para a vigilância e também faziam as investigações de surtos nos ambientes de trabalho, para fazer também o bloqueio diretamente no trabalho. Também por conta da necessidade de discussão de muitos casos, onde a gente precisava entrar em contato com a rede base, com a rede de urgência e emergência, houve uma aproximação muito grande com as outras equipes do município, as outras equipes de vigilância e saúde, com a rede de urgência e emergência, com os profissionais da atenção primária, que proporcionou, de alguma forma, também melhorias de acesso a esse usuário. Também houve uma reorganização de fluxos de atendimento, pois se identificava onde havia problemas de acesso desse usuário. E também o encaminhamento mais adequado. A gente também orientava a qual serviço de saúde ele faria teria o melhor encaminhamento e atendimento. Além de toda essa emissão do atestado, esse atendimento foi um canal de orientação e esclarecimento de dúvidas dos usuários sobre questões relacionadas à Covid, em relação a sintomas, o retorno ao trabalho, se ainda tivesse sintomas e término do atestado, vacinas, teste, tipo de teste, resultado de exame laboratorial. Então, era um canal de muita orientação e esclarecimentos. E, à medida que o atestado sanitário conseguia dar conta de afastar os casos leves e os contactantes, as unidades puderam priorizar o atendimento dos casos mais graves. Resultados. As informações que nós coletamos no atendimento a gente também buscava informação em relação ao local de trabalho. E se aquele local estava cumprindo ou não as normas previstas de sanitárias. Também a gente perguntava se estava tendo outros casos. E todas essas informações a gente demandava para a equipe de vigilância, quando a gente tinha uma suspeita de que naquele local estava tendo surto. Então, também tinha uma ação que ia para o Sereste, para a equipe de vigilância do Sereste, que realizava a fiscalização no ambiente de trabalho. Tudo isso, todas essas informações, esses atendimentos, colaborou para a gente elaborar documentos técnicos para orientar trabalhadores e empregadores sobre o retorno ao trabalho após o diagnóstico e o cumprimento do afastamento. Esses documentos eles ficavam disponibilizados na página da Covid. Então, esse gráfico ele mostra o número de solicitações no mês de janeiro, né? Então, aqui de abril, de 21 até janeiro, e o número elevado, né, que nós tivemos em janeiro, que demandou a necessidade de automatização do atestado. Esse segundo mostra o número de atestados gerados a partir de março de 2020, o ano de 2021, e as 3 semanas do mês de janeiro. Então, um destaque para o número de janeiro, que acaba sendo 1/3 do ano de 2021. E esses são os números de atestados já pelo sistema automatizado. Aqui é 1 semana de janeiro, mês de fevereiro, março, abril e maio. Na 3ª semana de maio, com o fim do estado de emergência em saúde pública e com a circulação de outros vírus que demandavam a avaliação médica, o atestado ele foi suspenso. Mas ele continua sendo utilizado pela vigilância, que faz bloqueio em escolas. Bom, a criação do atestado sanitário foi uma estratégia pioneira e inovadora, pois ele permitiu que as autoridades sanitárias realizassem um afastamento oportuno de pessoas sintomáticas respiratórias e os seus contatos no contexto de emergência de saúde pública
e foi uma grande oportunidade do Sereste trabalhar no combate a uma doença infecto-contagiosa no ambiente de trabalho. É isso. Aqui eu queria mostrar só um modelo do atestado, que tem os dispositivos legais e os dispositivos legais e os dados da pessoa, e esse é o guia que era enviado junto com o atestado. É isso. Muito obrigada.